Paz do Senhor a todos. Iremos iniciar esse vídeo fazendo uma breve oração ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça e misericórdia, desde já agradecemos por esse espaço, por esse momento, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor. Te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, alcance os corações daqueles, Senhor Deus, que não têm entendimento, Senhor, que não têm sabedoria, Pai. Daqueles também que também têm, Senhor Deus, sabedoria, Senhor, conhecimento da Tua palavra. Que a Tua obra, Senhor Deus, seja completa, Senhor Deus, nos corações dos tais, Senhor Deus. Também te peço, Senhor, nesse momento, Senhor, por mim, Senhor, que sou fraco, Senhor Deus, que sou quedante, Senhor. Mas, porém, Senhor, põe as minhas esperanças, Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo e do Teu Espírito Santo que está conosco nesse momento aqui na terra. Desde já agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Iremos iniciar uns vídeos. Esse será o primeiro, falando referente ao tema milênio. O milênio é uma doutrina que tem base nas Sagradas Escrituras, que às vezes é pouco comentada devido falta de alguns, né, de se aperfeiçoar, né, estudar referente a esse assunto, essa doutrina chamada milênio. Sabemos que há controvérsia, né, há tese ou teorias que discorda do milênio, né, o milênio literal, né? E a mais conhecida, estudada, dentre os teólogos ou os amantes da palavra de Deus, é o amilenista, pré-milenista e o pós-milenista, né? Três correntes aí que divergem uma da outra, né? O amilenista, ele acredita que há sim um reinado de Cristo, porém simbólico, né? Os 1000 anos não passa nada mais do que simbolismo, né? Isso não quer dizer que eles não acreditem no reinado de Cristo, né? Que Cristo está sentado ao lado do Pai reinando. Mas, porém, esses 1000 anos que a Bíblia menciona, para eles é somente simbólico, né? Não acredita num reino literal de Cristo. O pós-milenismo, né, acredita que já estão vivendo o milênio, não sabendo quando começou ou quando terminará. Essa é a crença, é a corrente, é a teoria do pós-milenista, né, desse grupo. Repito, há 3 grupos vamos dizer assim, de pessoas que divergem, né?
o amilenista, que eu já falei, que eles acreditam que é puro simbolismo. O pós-milenista, que acredita que o milênio, de uma certa forma, já começou, mas não sabe quando vai terminar, né? E tem o pré-milenismo. O pré-milenismo, ele tem base, né? Ele está engajado dentro das escrituras, né? Dentro da palavra de Deus. E é nessa corrente, nessa teoria, que nós, assembleanos e outros batista ou de outras denominações, se apoiam, né? Porque uma teoria tem que haver fatos, né? Texto bíblico, para que essa teoria seja confirmada, né? Se não há texto bíblicos que confirme essa teoria, então não passa de falácia, né? Mas o pré-milenismo, ele acredita no reino de Cristo literal, como diz as Sagradas Escrituras. Por que devemos, né, acreditar no milênio? É uma pergunta que todos devemos fazer, né, com nós, com a nossa consciência, dentro daquilo que estudamos referente às Escrituras. Tudo devemos se perguntar nessa vida, né? E procurar saber como surgiu, como foi criado, como foi feito. E só dessa forma que vamos chegar a uma conclusão. Então, como estava falando, o pré-milenismo, né? Ele acredita que os 1000 anos é literal, né? Porque tem base nas escrituras. E por que devemos, né, acreditar, né? Porque as escrituras, a Bíblia Sagrada, ela tem texto claro, né? Lógico, que dá sustentação, que traz base para essa teoria, né, do pré-milenista, né? Então, temos a palavra de Deus como âncora, como bússola, para sustentar essa teoria bíblica, né? E queremos apontar alguns textos sagrados dentro das escrituras para dar margem, né? Para dar credibilidade a essa crença. O primeiro texto está em 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, deixa eu colocar aqui o nosso ajuda aqui. Capítulo 7, o versículo 8 a 16, que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 7, 2 Samuel, versículo 8 ao versículo 16. Diz assim: E em todo o lugar
versículo 8 ao 16. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malha de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então te farei levantar depois de ti a tua semente, que sai, que, que sai, que sai das tuas estranhas, e estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. No capítulo 23 ainda de Samuel, e o versículo 5, 23:5 diz assim: ainda que a minha casa não seja tal, para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Glória a Deus. Então temos aqui as últimas palavras de Davi, relembrando, a promessa que Deus tinha feito a ele, outrora. Davi está aqui nos suas últimas palavras, relembrando ao povo de Israel que Deus havia feito uma promessa para eles, através da sua posteridade ou da sua descendência. No capítulo 7, vemos Deus fazendo a promessa a Davi, que assim como houve paz, houve tranquilidade para o povo de Israel, no reinado de Davi, assim seria no futuro. Deus ia trazer
um, um rei, né, descendente da casa de Davi, que iria estabelecer sobre a terra um reinado de paz, né, semelhante ou mais pujante do que o de Davi. Como Deus deu tranquilidade a Davi e ao povo de Israel naqueles dias, né, a nação de Israel, Deus estava fazendo uma promessa futura, né, que ele iria cumprir, né, iria cumprir essa esse início, né, essa jornada de sossego para o povo de Israel. E nas últimas palavras de Davi, né, nos últimos dias, Davi relembra essa profecia, essa promessa que Deus havia feito para ele. Então, é a pergunta que nós devemos fazer, né? Haverá um milênio sobre a Terra? Sim, porque temos respaldo, temos versículo, texto bíblico que dá margem, que aponta que Deus ele fez promessa para o povo de Israel, que um dia Deus ia cessar toda a perversidade sobre a terra e ia trazer paz através de um descendente de Davi. E sabemos que o Senhor Jesus ele veio, apesar de alguns negarem, né, principalmente alguns judeus, negarem que Jesus Cristo não era descendente de Davi, mas temos as Escrituras, a palavra do Senhor, né, como a nossa bússola, né, a nossa âncora de sustentação para esse cumprimento, né, de promessa que Deus anunciou a Davi, né? E o Senhor, Deus, ele não é homem para que minta, né? Então cremos que Deus irá cumprir estas promessas. Então, assim como Deus, ele deu paz, colocou todos os inimigos de Davi debaixo dos seus pés, assim ele estava fazendo uma promessa à sua posteridade futura, que Deus ia repetir esse feito outra vez. E sabemos que no milênio de paz, Deus há de julgar as nações perversas, as nações que não atenderam ao povo de Israel, e a Satanás será preso por 1000 anos para que esse reinado, esses 1000 anos se cumpra, né? Então temos vários textos dentro das Sagradas Escrituras que aponta para esse futuro evento. E com a graça de Deus, iremos trazer outros vídeos, né? Esse é o primeiro de uma sequência que iremos trazer aqui, né, no canal, para que os irmãos fiquem inteirados desse assunto. Pela graça do Senhor, eu acredito que o Senhor ele vai dar essa oportunidade para que
os irmãos sejam edificados na palavra de Deus. Então, pelo pouco conhecimento, né, que o Senhor tem nos concedido, eu acredito que vamos esclarecer dentro das Escrituras e talvez alguém, né, alguma pessoa que tenha dúvida a esse assunto, ele no final dessa sequência de vídeo, ele seja sanado pelo Espírito Santo do Senhor. Assim cremos. Então temos outro texto, né? Dentro da palavra de Deus, que está no livro de Salmo, que Deus repetindo, né, essa promessa. Está no livro de Salmos. Salmo número 89. Salmos 89. E o verso é o 3 e o 4. Diz assim: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Então temos aqui Deus relembrando, né? Relembrando aqui a promessa que tinha feito a Davi. E temos vários outros textos dentro da palavra de Deus que confirma esse feito que Deus ele deu o pontapé, né, na pessoa de Davi, na figura de Davi ali, naqueles dias conturbado, né, conturbado para o povo de Israel, né, eles viveram os momentos de aflições ali depois que Josué ele faleceu, vieram ali vamos dizer assim, a dispensação dos juízes. Os juízes não puderam, né, trazer ali paz para o povo de Israel, né? E o povo inconformado, né, com os juízes, pediram um rei a Deus, né? Ali é o profeta Natan, se eu não estou enganado, né? Pediu ali um rei, o profeta Natan, e Natan foi até ao Senhor Deus, e que levou a mensagem, né, do povo. Deus mostrou, né, inconformado com a petição da nação de Israel, porém deu, né, deu o que eles estavam ali pedindo. E temos o reinado frustrado, né, de Saul, um rei, né, à vontade do povo. Isso traz um ensinamento para nós, que nada daquilo que pedimos ou almejamos agrada ao Senhor, nem tudo, né, que pedimos ou almejamos agrada ao Senhor. Assim foi com a petição do povo, né, pelo rei. Não deu certo com Saul,
Deus levanta a Davi, né? Vemos no texto que Deus tira um homem simples, um pastor de ovelha que estava ali por trás do rebanho, mas era um homem segundo o coração de Deus, né? E Deus, através de Davi, trouxe calmaria, né? Para a nação de Israel. Colocou todos os inimigos de Israel, né? Debaixo dos seus pés, ou seja, todos os reis que estavam naquela época, né, querendo esmagar, destruir a nação de Israel, Deus, através de Davi, deu cabo de todos eles, né? Então, a nação naquela época de Israel estava vivendo uma calmaria medonha, né? Mas Deus fez uma promessa para eles através de Davi, que ali seria o início, né? Seria um início daquilo que Deus tinha ou tem em mente, né? Sabemos que no fim dos dias Deus há de estabelecer um reinado de paz sobre a terra, né? Para que se cumpra, né, essa promessa feita a Davi. Então, o Senhor, ele tem como objetivo estabelecer um reinado de 1000 anos através de Jesus Cristo, para mostrar aos homens que somente Ele, que somente a sua graça, o seu poder pode trazer paz e felicidade a esse mundo corrupto, né? É dito que nesta época, né, o mundo, a terra, viverá momento singular de paz. É dito que uma criança, né, uma criança de peito, ela vai brincar livremente, pacificamente com o leão. Nesta época, um cabrito, né, um cordeiro vai viver no mesmo espaço que viver ou que está um leão ou um urso. Então, até dentro do reino animal haverá paz. Nesta época, as nações irão se dobrar, né, a Jesus Cristo, ao Rei único de sobre a terra. É dito que as nações irão levar presente para Jerusalém nessa época, né? Porque lá estará o Rei, né, Jesus Cristo, aquele que vai reinar literalmente sobre a terra. Então, somente nessa época, meus amados irmãos, haverá paz sobre a terra. Então, ninguém espere hoje, né, através da política, que haverá paz sobre esse mundo. Porque enquanto Satanás, o inimigo, ele estiver nessa terra, ele vai influenciar os homens, ele vai trazer discórdia, né? Ainda que os homens ele conviva
de certa forma, cordialmente, né, um com os outros, mas sempre haverá discórdia nesse momento. Por isso que não há paz, né? Não há paz. A paz no coração daqueles que aceitaram Jesus Cristo. Mas sobre esse mundo, sobre os homens ímpios, não há paz agora, nessa época, né? Porque os homens, eles são contaminados, o conhecimento dos homens, eles não são singular. Nesta época, os homens ainda que eles não tenham um pensamento igual ao da nação de Israel, dos judeus, naquela época, eles vão ter que se dobrar, porque haverá um só regime, haverá um só rei. Então todos terão que se enquadrar dentro das diretrizes daquele rei naquela época, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que esse momento, que essa fase que estamos passando sobre essa terra, olhando para os textos que nos aponta que haverá um reinado de paz, traz-nos tranquilidade, né? Traz-nos muita felicidade, porque sabemos que no porvir Deus há de dar um basta, né, nessa discórdia que há hoje, né, no mundo, ou até dentro das igrejas, né? Eu falo das igrejas dentro das denominações, né, que há sobre a terra, porque igreja de nosso Senhor Jesus Cristo há só uma, né? É a igreja que está escrito no céu, a igreja dos primogênitos, como diz lá em Hebreu. Então, a igreja de Cristo, do Senhor Jesus, é aquelas pessoas realmente que têm um nome escrito no livro da vida. Aqueles que nasceram de novo, que não nasceram de uma ideologia, né, ou de algum chamado de homem, né, ou chamado de algum pastor, ou de algum líder religioso, mas que foram chamados realmente por Jesus Cristo. Porque sabemos que, principalmente dentro dessa era nossa hoje, a chamada rede social, há muitos líderes, né, que se diz espiritual, né? Mas a gente conhece, a gente sabe o líder espiritual ou cristão verdadeiro é quando há amor, né, na vida deles, porque esse é o primeiro mandamento, né, que Cristo nos deixou, né, amar, né, uns aos outros como Cristo nos amou. Então, o primeiro perfil, né, a primeira característica de um líder espiritual que você deve reconhecer é o amor. O líder que se diz um líder espiritual ou um pastor, se ele não amar o seu próximo, se ele viver discórdia um com os outros, ele está longe de ser um líder, né, do Senhor, que tem o chamado do Senhor. Então a primeira coisa que Jesus ele ensinou aos seus discípulos foi amar. Antes de tudo, né, de pregar a palavra de Deus, de anunciar, Jesus Cristo ensinou a prática, né, do amor.
certa feita, alguns de seus discípulos, né, eles saíram para anunciar as boas novas de Cristo. Depois, alguns voltaram, né, e fizeram uma reclamação a Jesus, né, porque um pessoal não o receberam em suas casas, né? Então eles pediram que o Senhor desse autoridade para que descesse fogo do céu sobre eles e consumisse, assim como Deus deu a Elias, né? E Jesus ele ele repreendeu, né? Falou: vocês não sabem de que espírito, né? E que espírito sois. Então Jesus ele não amadureceu aquele ar de vingança, né, que os discípulos estavam querendo naquele momento. Então Jesus sempre ensinou aos seus discípulos a amar, né? Quando Jesus ele foi preso ali nos seus últimos dias de vida, Pedro tirando a espada e cortando a orelha daquele servo, né, daquele romano, Jesus o repreendeu, né? Imediatamente operou um milagre ali, restituindo a orelha daquele homem. Então temos vários exemplos, irmão, de um verdadeiro líder espiritual. Então, não se engane nesses últimos dias com pessoas talvez se dizendo líder ou ensinando a palavra de Deus. Primeiro, procurem saber sobre, né, a vida, né, daquela pessoa, para que você não venha cair em cilada, né? Ou venha ter aquela pessoa como o seu instrutor. Então, o maior exemplo de todos, isso eu não quero dizer que nós, né, não temos o nosso defeito. Todo mundo tem os seus defeitos. Mas devemos aprender com Jesus Cristo, né? Amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Então, que Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. E breve teremos outros vídeos falando referente a esse assunto milênio, né? Vamos trazer aqui uma série de vídeos pela graça de nosso Senhor Jesus. Amém?